Então, hoje é a aula sobre eumintos de transmissão ativa. Essa parte se relaciona a um grupo de nematóides, denominados ancilostomídeos, e tem uma importância muito grande em saúde pública. Então, o conteúdo mínimo dessa aula ele é constituído pela definição do parasito, as espécies de interesse, epidemiologia ou alguns dados epidemiológicos da infecção, ciclo evolutivo, como ele se processa, quais são os componentes desse ciclo evolutivo, a patogênese, tratamento e o controle, além do diagnóstico laboratorial. Então, a definição de nematóide de transmissão ativo é a transmissão que é principalmente transcutânea, ou seja, larvas, formas larvares denominadas filarioides, elas são pré-adaptadas a reconhecer o hospedeiro, ou pelo menos a reconhecer sinais oriundos do hospedeiro, como a temperatura e determinadas moléculas voláteis que emanam do hospedeiro, e são capazes, então, de, ao encontrar o hospedeiro, realizar a passagem através do tegumento, ganhando, então, o interior e realizando um ciclo interno no hospedeiro. No caso, a gente está falando do hospedeiro fundamental dessas espécies, que é o homem, né? Então, os ancilostomídeos, eles, de interesse para o homem, há 4 espécies, né? Há 2 espécies que são principalmente parasitos do homem, que realizam, então, o ciclo completo, ou seja, da larva que está no solo e infecta o homem, é capaz, então, de formar dentro do hospedeiro vertebrado vermes adultos, machos e fêmeas. E essas 2 espécies são as espécies mais prevalentes, que é o Ancylostomum duodenalis e o Necatre americanus. Eventualmente, espécies oriundas de animais domesticados, como Ancylostomum caninum e Ancylostomum brasiliensis, podem realizar uma infecção, só que uma infecção transitória e objeto de outra apresentação. Esses vermes têm uma morfologia, os vermes adultos, muito clara, né, muito diferente de outros nematóides, porque eles apresentam na região anterior o que se chama de cápsula bucal, que é uma expansão, então, dessa região anterior do verme, que no caso do gênero Ancylostomum, no caso da espécie Duodenale, há dois pares de dentes quitinosos, né? Enquanto que o Necatre americanus, ele apresenta um par de placas cortantes. São vermes relativamente pequenos, que vocês veem, então, tamanho médio, quer dizer, de uma fêmea de Necatre americanus, o macho de Necatre americanus, e o mesmo para Ancylostomum duodenalis. E outra característica desse gênero é que os machos, eles não apresentam aquele enrolamento dorso ventral que é tão comum nos outros nematóides, como o Ascaris lumbricoides. Eles apresentam uma expansão denominada bolsa copuladora. Então, a morfologia, quer dizer, as formas encontradas, além dos vermes adultos, que a gente acabou de ver, mas que vão compor o ciclo do parasito, são ovos, os ovos, então, que estão em blastra, ou são ovos ainda com embrião em divisão, o ovo contendo uma larva formada, os ovos é que saem pelas fezes, e no solo, já que são eumintos de transmissão ativa, essa larva eclode, já denominada larva rabditoide, e ela se diferencia, depois de algumas semanas, para uma larva denominada filarioide. Essa larva filarioide, então, é a larva que é propriamente infectiva. A larva rabditoide, enquanto rabditoide, ela não é infectiva. Um detalhe importante é que essa larva rabditoide ela se alimenta da microflora do solo, enquanto que, ao se diferenciar para a filarioide, cessa desse processo de alimentação, e o destino, então, dessa larva é encontrar o hospedeiro vertebrado, penetrar e realizar, então, a infecção.
Quanto aos aspectos epidemiológicos, a gente pode falar que o principal aspecto, quer dizer, o principal fator presente na transmissão dessa parasitose é exatamente a falta de condições sanitárias, já que são aqueles ovos que depois vão, a larva vai eclodir no solo, que vem pelas fezes, contaminando, então, o solo. E aí, então, a ingestão de alimentos contendo a larva, ou então, o que é mais frequente, a penetração da larva pelo tegumento, né? O clima úmido e quente parece ser importante para que essa evolução, essa diferenciação no solo ocorra. Existe uma prevalência maior no grupo etário de 5 a 10 anos, e isso pode ter repercussões importantes, dependendo do nível de infecção e outros fatores, como nutrição, no desenvolvimento das crianças. A carga parasitária, ela pode se manter, quer dizer, quando não há o tratamento, pode se manter a mesma, o mesmo número de vermes adultos, ou aumenta na vida adulta, né? A reinfecção pode ocorrer precocemente, então, esse é um dado importante, quer dizer, não só em relação aos cilostomídeos, mas também a outras omitoses, é que, cessado o tratamento, mesmo depois, pode ocorrer a reinfecção, ou seja, não há uma imunidade que garanta a não reinfecção. Então, aqui são alguns dados relativamente recentes, né, que dão conta de que 500 milhões de pessoas nas regiões tropicais do mundo, né, são afetadas pela infecção. E esse é um outro dado que é muito relevante, né, que há uma redução de 3,2 milhões de anos de vida, ou seja, esse deles, ele é uma medida que tenta acessar quanto que a doença impacta na vida produtiva dessas pessoas, né? A sua capacidade de interagir com a economia, de produzir. Então, há um impacto importante dessa doença nessa questão, né? Isso por conta, efetivamente, da morbidade, né? As estimativas alternativas mais recentes indicam que a infecção resulta em 4,1 milhões de DALIs perdidos, bem como perdas econômicas por conta da falta de produção, né, ou da diminuição da produção da população afetada, em cerca de 100 bilhões de dólares. Então, é uma doença que tem um impacto bastante importante. A morbidade, então, houve um estudo, né, mundial, que foi publicado em 2013, indicou que a anemia por deficiência de ferro, isso já vou adiantando, porque o verme adulto, ele, através da placa cortante, ele é capaz de ganhar a mucosa intestinal, a luz da mucosa intestinal, e se alimentar do sangue. E há uma perda de sangue contínua através dessa ação do parasito, e, obviamente, dependendo da carga parasitária, isso pode ser muito importante, né? Mas, de qualquer maneira, anemias por deficiência de ferro e anemia causada pelos oscilostomídeos é um desses fatores, resultam aproximadamente 180 mil mortes no mundo, né? E esse dado, que a oscilostomias é a segunda maior causa de anemia, sendo menos importante apenas em relação à malária. A morbidade é particularmente maior em crianças e em mulheres grávidas, ou seja, crianças e mulheres grávidas sofrem mais com a infecção, né? E é relatado um índice de aborto espontâneo por conta da infecção relativamente alto, né? E a questão do desenvolvimento infantil, que eu já falei. Esse é um outro dado que é muito importante, o número estimado de mulheres grávidas com cistostomias é por conta de 44 milhões de pessoas. Esses dados foram publicados em 2008, né? E a cilostomias é uma causa frequente de nascimento de baixo peso e agravamento da anemia durante a gravidez, já que a gravidez, durante o curso de uma gravidez, já existe, né, um certo grau de anemia. Bom, aqui vocês contemplam a prevalência, vindo de um trabalho de 2016, mostrando, então, que nessa região tropical, subtropical, é bastante prevalente.
E aqui os dados da América Latina, né, mostrando cerca de 2 milhões e 500 de homens parasitados, 6 milhões e 700 mil mulheres parasitadas, e aqui em rosa estima-se por volta de 10 a 20% da população infectada. Bom, vamos então agora ao ciclo evolutivo do verme. A gente pode começar aqui, vocês têm o macho, lembra que aqui existe a bolsa copuladora, aqui estão a fêmea, se encontra na luz intestinal, no intestino delgado, né? E aí, através da saída de ovos, né, que são expelidos pela fezes, que estão em desenvolvimento, a larva está em desenvolvimento, 1 a 2 dias no solo emerge uma larva rabiditoide, e depois de 5 a 10 dias, em média, essa larva, então, ela se diferencia em larva filarióide. Essa larva filarióide é a larva infectiva, ela, então, subsiste no solo por 3 a 4 semanas, ela penetra pela pele do homem, e aí uma série de fatores que favorecem esse encontro entre a larva filarióide e o homem, passando pela pele, cai na corrente sanguínea, vai para o coração direito, pulmão, existe uma nova muda, a tensão de oxigênio é importante fator para o desencadeamento dessa muda. Essas larvas, então, sobem a árvore bronca, são deglutidas, e os vermes adultos, então, se instalam no intestino delgado, fechando, então, o ciclo. Esse ciclo, então, como ocorre no ascas lumbricoides, é o chamado ciclo de Lorenz. Vocês veem novamente um aspecto evolutivo. Bom, a gente vai falar um pouco, então, sobre os efeitos do parasitismo no hospedeiro. E há que se discernir, então, algumas fases. A fase de penetração, onde, então, a larva, ao entrar, desencadeia uma resposta inflamatória localizada, onde há liberação de histamina, há um exudado forte, migração de eosinófilos, mastócitos, né? Uma fase intestinal, né? Não estou contemplando a fase que ocorre no pulmão. Aqui você tem o verme adulto e aqui a cápsula bucal mordendo a mucosa. Aqui mostrando, então, né, a cápsula bucal do verme e aqui a presença do verme aderido à mucosa, os ovos que saem, então, nas fezes, né? Então, no período de invasão, ela pode ser assintomática, mas ela pode cursar com erupções papuloeritomatosas, edemas, então você vê um corte aqui da pele e uma larva aqui instalada, né? E alguns aspectos são relevantes, né, nessa penetração. Então, as larvas L3, elas apresentam glândulas secretoras, e essas glândulas secretoras, elas são ricas em proteases e hialuronidases, que vão, então, ajudar a essa penetração, e a hialuronidase vai ter um efeito importante na matriz celular, né, do tecido do hospedeiro, né? Existe um grupo de proteínas que pertence a essa família CAP, são proteínas secretadas, ricas em cisteína, e que são relevantes para a patogênese, né? Elas são fundamentais para que o parasito consiga, então, cursar no interior do hospedeiro vertebrado, né? E soldados, quer dizer, relacionados ao projeto Genoma do Necator Americanos, né? Ele, quer dizer, da quantidade de genes, né, que estão presentes no genoma, cerca de 137 codificam essa proteína, que é uma proteína secretada, que é importante para a alimentação do parasita, né? E dessas, uma é alergênica, com certeza, o que pode levar a algumas reações do hospedeiro. Nessa migração, uma vez que passa pela pele, que vai passar então pelo coração direito e vai para o pulmão, pode haver o que se chama de síndrome de Löffler, que é mais frequente em crianças, que é resultado de uma reação inflamatória nos pulmões, havendo então a produção de secreções, uma resposta inflamatória, alguns sangramentos no parênquima pulmonar. Mas de importante, de efetivamente relevante na patogenia é a fase intestinal,
se dá pela lesão na mucosa intestinal. Então, você está vendo aqui o verme adulto, isso aqui é o esôfago do verme, a cápsula bucal, é literalmente macerando, né, o tecido, né? Então, você está vendo, e a resposta inflamatória em volta, né? Então, há consequências em termos do processo inflamatório desencadeado por essa ação do verme e consequências quanto à saída de sangue, né? Então, isso aqui mostrando uma indústria, você está vendo o verme aqui, né? Alguma região aqui de sangramento, né? Isso é retirado no trabalho de 2019. Bom, então, o que parece ser muito relevante é a questão da anemia, né? Produzida na infecção. Então, a anemia, ela é multifatorial, uma vez que o verme, obviamente, vai levar a uma perda, né, do número de hemácias, mas essas podem ser repostas. Mas isso vai depender de vários fatores, incluindo a nutrição, a carga. Um dado importante é que as proteases do parasito digerem os eritrócitos e você pode imaginar que o sangramento poderia cursar com a coagulação e cessar. Entretanto, o parasito ele é capaz de secretar inibidores de coagulação, né? E esses inibidores, então, eles garantem, né, o suporte contínuo de sangue para o parasito. Em alguns casos, pode ser maior que 1 ml por dia por parasito. Pode ocorrer uma hipoproteinemia por conta das lesões de mucosa, e a severidade dessa anemia ela vai depender da carga parasitária e de co-infecções. Quer dizer, alguns trabalhos mostram que uma co-infecção Necato e Ancilóstoma levam as chances de que a anemia seja mais grave, as chances são maiores. Em crianças, né, dependendo dos fatores nutricionais, a carga moderada da infecção pode gerar casos graves de anemia. Então, aquela coisa de, dependendo da alimentação, do aporte de ferro, mesmo uma carga moderada do verme pode levar a casos severos, né? Bom, existem alguns aspectos importantes da relação parasito-hospedeiro no que toca a aspectos imunológicos, né? Então, vários trabalhos têm mostrado, né, a importância da eosinofilia, né, e da mastocitemia, ou seja, um número sistêmico elevado de mastócitos, né, na contenção, né, dessa migração das larvas L3. Ou seja, essas células elas desempenham um papel importante na regulação, né, da carga parasitária, né? Em infecções experimentais, não foram observadas modificações inflamatórias importantes nas vias aéreas. Quer dizer, ainda que haja síndrome de Laffer, ela não parece ser tão importante na maioria dos casos, né? E há um aumento da expressão de citocinas, tipo interferon gama e L2, configurando uma resposta TH1, e também IL4, IL5 e IL13. E parece que existe uma transição entre essa resposta TH1 para a resposta TH2. Então, falando um pouco mais sobre os aspectos imunológicos, né, apesar da robusta resposta TH2, lembre-se que nos vermes a resposta TH2 é a resposta majoritária, né, e que é importante na questão do controle da carga parasitária, né, IgE igualmente importante, está contido nessa resposta. Apesar disso, não ocorre eliminação dos vermes, quer dizer, ainda que haja controle, a eliminação não é total e vários vermes podem sobreviver, né? Isso porque, ainda que haja expressão de IgE, que é importante, então, nessa questão da morte dos vermes, né? O hospedeiro ele produz IgG4 e IgG4 contrabalança a função de IgE como se fosse uma competição, portanto, levando ao sucesso do parasitismo, né? Evidências de resposta alérgica aos vermes, ainda que existam na literatura, elas não são muito expressivas, né?
E o controle dessa resposta inflamatória que ocorre eventualmente se estabelece ao longo da infecção, havendo então um equilíbrio entre a resposta inflamatória e o curso da infecção, né? E isso, então, é o que se chama, né, é um conceito importante na relação parasita-hospedeiro, que é o de tolerância. Quer dizer, o hospedeiro ele passa a expressar menos resposta inflamatória, tornando-se tolerante à infecção. E essa tolerância, ela tem como um resultado importante a redução da emergência de antígenos, já que existe um treino dessa resposta imunológica na produção de IgE, de TH2, produção de L10, fazendo com que o que se chama a teoria da higiene, que grupos, não, populações que tenham sofrido infecção por eumintos, e no caso aqui Bacillostomídeos, apresentam um perfil de resposta alérgica aos antígenos diminuído. Então, essa noção, que é a teoria da higiene, ela tem sido bastante estudada e tem, aparentemente, perspectivas muito importantes no controle de doenças alérgicas, né? Bom, aqui então, esse cartoon desse trabalho de 2016 mostra o início da resposta, a resposta TH2, né? Então, vocês estão vendo aqui a mucosa, está vendo o verme adulto, né? E há produtos excretados do verme. Então, esses produtos que são excretados, né, que saem da cutícula do verme, elas vão, então, compor, né, uma resposta, ou detonar uma resposta celular do hospedeiro. Como a destruição de tecido, alarminas, que são conjuntos de proteínas, né, resultado, então, de dano tecidual, elas também vão participar dessa resposta, levando, então, à ativação de células dendríticas, né, ativação, então, do repertório de células TH2, com a expressão de L4 e L13, e L5, onde você tem, então, a resposta à proliferação dos eosinófilos, a degranulação, a liberação de histamina, através, então, também da produção de IgE, por conta da desativação periclonal das células B. IgE, então, vai se ligar aos receptores de basófilos e mastócitos, a desgranulação e a tentativa, então, do controle da infecção. Um dado importante é que, nessa resposta, existe a expressão de L12, que fomenta a regeneração tecidual do epitélio, isso controlando, então, aqueles danos que são gerados pela infecção, né? É uma série de trabalhos muito interessantes que mostra que a produção de muco, né, mucinas, também é relevante na modulação da infecção. Bom, o processo de tolerância do hospedeiro, que é essa segunda fase que eu falava antes, né, ela se dá por conta da emergência de células reguladoras T, as Tregs, né? E acompanhando essa emergência, aumenta a expressão dessas citocinas TGF-beta e L10, o aumento da expressão de L22, que eu acabei de falar, sobre o reparo da mucosa intestinal, e a diminuição dos efeitos relacionados à translocação através da mucosa. O que significa isso? É que se você tem o verme que está na luz intestinal e aqui você tem bactérias, essa ação faz com que bactérias e produtos bacterianos tenham, então, contato, né, com o tecido, né, do hospedeiro, levando, então, a reações inflamatórias importantes, eventualmente até a sepse, né? Então, há uma redução, né, por conta, então, da expressão de L22, né, dos possíveis eventos de translocação bacteriana, né? Aqui, então, nesse cartão, a gente está falando mais especificamente das vias, né, que estão relacionadas com a tolerância. Então, aqui continua a célula dendrítica, que são vesículas excretadas, só que aqui, então, você tem a presença do TGF-beta, né, resposta TH2, a expressão de L4, e a formação de um macrófago, um perfil de M2, né, que bloqueia, então, uma resposta TH1 que seria mais inflamatória, né?
Novamente, eu chamo a atenção para a IL-22, que vai participar, então, dessa regeneração da mucosa. Então, vocês estão vendo aqui nesse cartoon, retirado de um trabalho, mostrando que são dados experimentais, né, mostrando que a infecção ela pode levar à tolerância ao glúten. Então, vocês sabem que a doença celíaca, né, é uma doença que ocorre por conta da intolerância ao glúten, né? Então, se você infecta um grupo que você está pesquisando, né, e desafia com glúten, e essas são as doses, emerge a tolerância ao glúten. Então, você não tem danos né, por conta do processo inflamatório. E isso, aparentemente, é resultado desse processo de tolerância que emerge durante o curso da infecção. Então, existe uma redução à emergência de alergias, né? E isso tem a ver com a teoria da higiene. Bom, qual é o tratamento? Aqui essa tabela mostra que quando há larva migrans cutânea, que é a infecção por aqueles parasitos de cão e gato, né? Você tem uma série de drogas, que em adultos a ivermectina é utilizada, né? Em mulheres grávidas, a ivermectina no primeiro trimestre não é utilizada, então usa-se um tratamento tópico antihistamínico ou então tiabendazol, né? E em crianças, 12 a 24 meses, ivermectina, e maior de 24 meses, albendazol. Quando se trata da infecção pelos vermes, né, caproamericanos ancilóstomo duodenales, que são esses vermes que causam a anemia, na primeira infecção se preconiza albendazol e mebendazol, e pode ser alternado em casos de reinfecção com pirantel. Primeiro trimestre não é recomendado o tratamento, nos demais trimestres é o tratamento habitual, então seriam essas drogas, né? E crianças, albendazol e mebendazol. Esses besamidazóicos, eles são importantes, então, no sentido de inibir a proliferação de microtúbulos dos parasitos. Isso, então, leva à paralisia e à morte dos parasitos, né? Entretanto, a literatura relata mutações pontuais e que levam à resistência aos tratamentos, sendo necessário, então, a troca por ivermectina ou outras drogas. E é importante no tratamento a suplementação, a compensação da perda de ferro com sulfato ferroso. O controle se dá principalmente, né, quando a água tratada com esgoto for viável para a população, e o tratamento dos casos positivos por conta de você inibir mais carga de parasitas no solo. O diagnóstico laboratorial ele é feito, o método ouro é o método Willis, que é de flutuação, por conta de ser um ovo leve. Entretanto, o método de sedimentação espontânea ou o método de MIF são métodos que são aplicáveis e eficazes. Obrigado.